Olá, Calebs! Vamos a mais um estudo do livro O Ministério do Espírito Santo. E hoje é a aula 13. O estudo de hoje é o arrependimento gerado pelo Espírito Santo. Página do livro 48 e 49. Nós vamos ler hoje, tá? Vamos pedir a Deus direção para esse estudo? Feche aí os seus olhos, curve a sua cabeça. Não precisa ficar em pé, não. Curve a cabeça aí. Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, abra o nosso entendimento e fale conosco através desse estudo. Revele para nós, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos entendimento. No nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Digam graças a Deus. Amém. Vamos então ao estudo. O arrependimento gerado pelo Espírito Santo. Os dois temas mais importantes da Escritura Sagrada são a fé e o arrependimento. Estes assuntos são apresentados por Deus na sua palavra do começo ao fim, pois dele depende o futuro eterno do ser humano. Sabemos quando a humanidade precisa de perdão. Deus foi capaz de dar o seu Filho unigênito em extremo sacrifício, para conceder aos que creem e se arrependem a oportunidade da salvação. Porém, mesmo com a morte do Senhor Jesus, a Bíblia deixa bem claro que todas as pessoas, sem exceção, precisam passar pelo arrependimento genuíno de todos os seus pecados, conforme afirmou o próprio Senhor Jesus. Se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Está no livro de Lucas, no capítulo 13, no versos 3. Se não houver arrependimento, haverá perdição de todos aqueles que não se arrependerem. Sem crer e sem se arrepender, ninguém toma posse da redenção propiciada pelo sangue derramado na cruz. Sem o genuíno arrependimento, qualquer um, no juízo final, será considerado culpado. Culpado do quê, pastor França? Da morte do Senhor Jesus. Então, não dá para separar a fé do arrependimento, pois um acompanha o outro. Ambos são essenciais para a salvação. Mas, afinal, o que é arrependimento? Vamos entender, então. Diante de tantos conceitos bíblicos distorcidos, precisamos enfatizar que o arrependimento nada tem a ver com remorso. Olha bem. Pois este é só um sentimento de tristeza momentânea por alguma falha cometida. No remorso, não há atitude em relação ao pecado. Isto é, não há repulsa pelas más obras, nem sacrifícios para abandoná-la, esta má obra. Por isso, quem apresenta remorso diante de Deus não recebe o perdão dele. O arrependimento é uma atitude, é uma ação, é a prática da fé. Vemos no arrependimento uma disposição firme de mudar. Que nasce no mais íntimo do seu ser, sem temer as consequências que a confissão desse pecado vai lhe trazer ou vai lhe acarretar. Por isso, o sinal mais marcante do arrependimento de uma pessoa é a indicação espontânea
de sacrificar a sua própria vontade para agradar a Deus, mesmo que isso envolva uma perda, como a reputação, um ganho ilícito, um relacionamento errado ou um hábito cultivado há muito tempo. O arrependimento sempre significa mudança de direção, mudança de foco, de perspectiva. Por isso, quem se arrepende, na verdade, assume um compromisso com Deus de andar correto, custe o que custar. Você vê que tem um preço alto, quando há um arrependimento, quando há uma confissão de uma falha. A pessoa só confessa que ela errou se ela se arrepender do que ela fez. Se ela não se arrepender, ela tenta achar uma justificativa para aquilo que ela fez de errado. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio, ou que dá um exemplo bíblico para você. Quando Deus falou para Adão, procurou ele no jardim do Éden, por ele ter desobedecido, por ele ter pecado contra Deus, de ter comido fruto, ele logo disse, ele poderia dizer, Senhor, errei, pequei, me perdoa, Senhor. Eu desobedeci o Senhor. Ele não, ele disse o seguinte, a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Veja que ele não assumiu o erro. Ele jogou a culpa em Eva. Então Deus foi até Eva para ver se Eva ia assumir, ia pedir perdão pelo erro dela. Quando disse, mulher, o que você fez, mulher? Ela deveria dizer, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não dei ouvido à voz do meu marido, comi do fruto e dei para ele. Nos perdoa, meu pai. Ela disse o seguinte, ela não se arrependeu. Ela falou, a serpente me enganou e eu comi. Você entendeu a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso, você tenta achar um culpado, uma justificativa. O arrependimento, você assume, eu errei e eu preciso me consertar, preciso de perdão, preciso de misericórdia. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Por outro lado, quem sente remorso pondera, avalia muito o que os outros vão pensar se ela falar a verdade. Além disso, essa pessoa se justifica porque agiu assim ou assado. Ela também quer dividir a sua culpa com terceiros e faz de tudo para fugir do sacrifício, que é o que o arrependimento exige. Contudo, quem despreza o sacrifício da fé, do arrependimento, jamais alcançará a misericórdia e o perdão de Deus. Assim como não há arrependimento sem abandono do pecado. Também não há salvação sem o sacrifício de negar a si mesmo. Então você vê que o arrependimento é necessário. E de repente, muitas vezes, nós temos errado e nós temos procurado culpados para os nossos erros. E o único culpado do seu erro, amiga, ei, olha aqui para o pastor, é você. Não é o diabo, não é terceiro. O único culpado do seu erro, do seu pecado, é você. Então, cabe você se consertar, reconhecer que você errou, que você pecou, pedir perdão a Deus, sem ficar achando justificativa. Não tem justificativa. Você errou, você tem que se consertar com Deus. Tá certo? Semana que vem eu vou voltar com mais uma palavra.
Fique em pé para nós fazermos uma oração. Isso. Feche os seus olhos. Coloque aí a mão sobre o seu coração. Pense no que você fez. Aquilo que a sua consciência está te acusando. E o coordenador vai orar com você. Feche os olhos.